lá o seu questionamento e mandar pra gente, 12-981510101, mas você também pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo nosso canal do YouTube. Você, além de mandar a sua pergunta, você vai também nos ver e assistir o programa aqui da rádio, né, professor? Para participar pelo YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Aproveite lá, mande a sua pergunta e vamos colocar o professor na mira. Meu amigo, a questão é a seguinte: tem uma pergunta aqui, eu vou começar a primeira pergunta com o programa de ontem da TV, né? Porque assim a gente vai estimular aí a turma a mandar a sua pergunta, tá? Então a pergunta é o seguinte, quem mandou foi a Ravena Bezerra, ela mandou pelo Facebook e você pode participar pelo Facebook, facebook.com/Rádio NT. Participe mandando o seu questionamento pra gente e também pelo blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver que é tanta informação, mas já você vai começar a digerir tudo isso, tá bom? A pergunta é a seguinte, me respondam, por favor. A respeito do sábado, eu até tento guardá-lo, sem exageros como vocês adventistas fazem. Me expliquem esse versículo que Jesus falou. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Mateus 12:5. Sou da Assembleia de Deus e parabenizo pelo programa. Professor Leandro Quadros, a questão da guarda do sábado, esse é um assunto que sempre está em pauta, mas como é que nós devemos guardar o sábado? Baseado nesse texto que foi dito aí de Jesus, Mateus 12:5, como que a gente pode apresentar aqui a real guarda do sábado? Veja bem, nossa querida irmã da Assembleia de Deus, muito obrigado por sua pergunta. Em Mateus 12:5, quando Cristo fala que os sacerdotes quebravam a lei no templo e não eram culpados, ele está se referindo ao fato de que os sacerdotes no dia de sábado trabalhavam mais ainda do que em qualquer outro dia da semana. Só que você e eu precisamos analisar qual era o tipo de trabalho que eles faziam. O trabalho era religioso, em favor da salvação das pessoas, não era o trabalho secular proibido pelo mandamento. Se você ver a forma como Cristo lidava com o sábado, o próprio Cristo em Lucas 4:16 é dito o seguinte, que eu até vou ler esse texto aqui para você perceber que Jesus no sábado, ele não ficava realizando trabalhos seculares, ou seja, ele não ficava na carpintaria no dia de sábado. Pelo ele separava esse dia especial para uma adoração especial a Deus. Em Lucas 4:16 é dito, Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, foi até a sinagoga. Ou seja, era costume de Jesus não ir à sinagoga, ou melhor, não trabalhar aos sábados, não ir à carpintaria, mas ir à sinagoga. Então, em Mateus 12, Cristo está lidando com uma observância fanática do sábado por parte dos fariseus. E aí ele menciona o seguinte, por que os meus discípulos não podem comer algo no sábado, ou seja, equivalente a colher um fruto no dia de sábado, se os sacerdotes trabalhavam muito mais no sábado para executarem suas atividades religiosas. E uma coisa importante, querida irmã, no verso 12 de Mateus, no mesmo contexto, Cristo não diz que é lícito trabalharmos secularmente no sábado, mas religiosamente e fazermos o bem ao próximo. Então em Mateus 12:12 ele diz assim, vale muito mais do que uma ovelha, portanto a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. Então, tipo de trabalho, o sábado não é o secular. Ok, professor, muito bem. Para você participar do programa, você pode mandar a sua pergunta por WhatsApp. O número é 12-981510081. Participe do programa mandando o seu questionamento. Quem mandou essa pergunta foi o Haroldo. Ele também mandou pelo nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Haroldo Medeiros, ele é de Muriaé, Minas Gerais, e ele pergunta o seguinte: alguns estudiosos das profecias de Apocalipse dizem que voltar numa variável de anos, de 2027 a 2034, e que esta é a última geração. Temos como saber o ano da volta de Jesus, professor? Na Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas não fala de que ninguém saberá o ano. Como entender isso aí, meu amigo? Professor Leandro Quadros, você está na mira. Vamos lá. Na verdade, meu amigo, quando Mateus 24:36 fala que não sabemos o dia e nem a hora, isso também envolve o ano. Por quê? Basta você ler um texto aqui que se encontra em Atos, no... Vamos ler aqui esse texto.
Atos capítulo 1, versículo 7. Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Aqui ele está falando do momento da descida do Espírito Santo, não é? Então aqui esse texto está falando o seguinte, que há coisas que Deus marcou por sua autoridade que o ser humano não tem como saber, né? Mateus 24:36, quando afirma que daquele dia e hora ninguém sabe, ele já está dizendo que ninguém vai saber o ano. Até mesmo porque, o que diz o verso 27 de Mateus 24? Né? Diz que Cristo virá como um relâmpago, repentinamente. Outra coisa, Mateus 24:30 fala que as nações, e 36, se lamentarão em ver o Filho do Homem. Então, não vai ter alguém sabendo o momento exato, o ano exato. Então, na verdade, essas pessoas que fazem esses cálculos estão perdendo o seu tempo, porque não vão encontrar base bíblica para isso e vão o quê? Encontrar frustração em cima de frustração. Muito bem, você que está ligado aqui na Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo, este é o Na Mira da Verdade com Tito Rocha e o professor Leandro Quadros, respondendo com a Bíblia as suas perguntas. E você pode também mandar a sua pergunta via YouTube, youtube.com/Rádio Novo Tempo. Essa dupla hoje está muito elegante, né? Vale a pena visualizá-los por aqui. Continue participando conosco e trazendo também, enviando também o seu recadinho. Tito, nós temos a Bíblia, nós temos o interesse de que o nosso ouvinte estude a palavra de Deus junto conosco, né? E queremos oferecer uma revista, um presente especial. Com certeza, a gente tem a oportunidade de oferecer para você um presente. Aqui, pela Rádio Novo Tempo, você pode fazer um curso bíblico gratuito. Para você receber esse curso bíblico, na verdade, chama-se Verdades para o Tempo do Fim. É um curso bíblico de 16 lições em um formato de uma revista que você pode levar para qualquer lugar e estudar no ônibus, em casa, no descanso do trabalho, enfim. Você pode estar bem próximo estudando a Bíblia através desse curso bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter essa revista gratuitamente na sua casa, basta você acessar o nosso blog, ou melhor, acessar a nossa página na internet, o nosso blog da rádio, né? novotempo.com/rádio. Deixa eu ver se está aqui. Isso mesmo, /rádio, não é isso? Você acessando novotempo.com/rádio, você vai ver a imagem da revista, você vai clicar nela e você vai ter a chance de recebê-la gratuitamente na sua casa. Peça agora mesmo, hein? Tem uma equipe também pronta para atender no telefone, operadora 12 2127 3121. Opa, então você pode pedir por telefone também. Telefone. Pedir o curso bíblico na hora. Exatamente, a equipe está prontinha para atender você. Operadora 12 21 27 31 21. A nossa escola bíblica está preparada. Continua a pergunta. As perguntas não param, Veríssimo. E tem mais uma pergunta na mira, professor. Vamos, meu amigo. Essa também chegou por WhatsApp. Quem mandou foi o Vinícius Ferraz. Ele é de Novo Hamburgo. Um abraço a Novo Hamburgo, que está nos acompanhando pela Rádio Novo Tempo. E ele diz o seguinte: olha, ele já começou afirmando: eu não bebo nenhum tipo de bebida alcoólica, mas me tirem a... Em Deuteronômio 14:26, diz assim: e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, vinho e por bebida forte, e por tudo que pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Dando a entender, professor, que estava sendo autorizado aqui o uso da bebida alcoólica, do vinho, por exemplo. E ele diz mais: o fato de Noé ter ficado bêbado nos permite interpretar que ele ingeria bebida alcoólica? Se ele ingeria, ele que era um profeta de Deus, ele que foi o único da família, né, que foi salvo, como é que fica essa questão da bebida alcoólica? Na verdade, a Bíblia registra os erros dos filhos de Deus para mostrar o amor de Deus, o perdão para com eles, e que Deus também está disposto a nos perdoar, né? Então, Noé se embriagou, como lemos em Gênesis, não é? Agora, também lemos em Provérbios 23 que Deus não quer que nem mesmo olhemos para a bebida alcoólica, Provérbios 23:31. Agora, como explicar Deuteronômio 14? Aqui é o seguinte, meu irmão, 14:26 nos mostra que o povo de Deus estava realmente habituado, viciado em bebidas alcoólicas. E o que Deus fez? Deus estava num processo de reeducação. Deus não tirou a bebida de uma hora para outra deles e nem mesmo a poligamia. O povo era viciado
E Deus, no seu processo de reeducação, foi tirando esses maus hábitos aos poucos da vida das pessoas. E você quer ver uma evidência de que o propósito de Deus era a reeducação? Eu vou ler para você Levítico, capítulo 10, versos 9 e 10. Vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje, que diz assim: falando de Arão e dos filhos dele que deveriam ministrar no santuário, o texto diz: nem você, nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer essa lei. Vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que é e o que não é sagrado, entre o que é puro e o que é impuro. Mas dá-nos entender isso, professor, então, que as pessoas usavam o vinho. Bebiam vinho. É o que eu estou dizendo. As pessoas usavam o vinho, usavam bebidas alcoólicas, só que quando o Arão e seus filhos entravam no templo, Deus falou o seguinte: não usem porque vocês vão morrer. E qual é o propósito? Fazer separar o puro e o impuro, entre o santo e o profano. Isso significa, para Deus, a bebida fermentada é o quê? Profana e impura. E eu pergunto, hoje, que já temos as orientações necessárias, inclusive científicas, quanto aos malefícios do vinho, será que nós, sacerdotes de Deus, deveríamos utilizar-se de coisas impuras e profanas como a bebida alcoólica? Com certeza não. Muito bem, professor. Olha aqui nas minhas mãos perguntas que estão chegando pelo YouTube. Você que está nos acompanhando pelo YouTube aí, a sua pergunta agora está na mira. Quem mandou foi Oswaldir Silva. Ele diz o seguinte: na história de Jó, Deus colocou Jó à prova, permitindo que Satanás o tentasse, apenas que não retirasse a vida. Sabemos a sua vida, né? Sabemos que Deus sabe de tudo, mas temos a livre escolha. Se Jó tivesse blasfemado, nesse caso, Deus conhecia o coração de Jó. Ele poderia, pela livre escolha, blasfemar a Deus? Se Jó blasfemasse, ele receberia mesmo assim o perdão de Deus? Pois Deus que o preparou ou que o colocou nessa situação? Bom, a questão do Oswaldir aqui tá meio complexa, mas a questão é a seguinte: a gente percebe nessa história de Jó que Deus permitiu que Satanás pudesse mexer com a vida dele. Agora, se o Jó tivesse blasfemado, ele estaria livre disso? Como é que Deus permitiu isso? Com certeza Deus perdoaria. Agora, que Jó poderia cair, isso aí não há dúvidas, de acordo com 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Aqui é dito o seguinte: portanto, aquele que pensa que está de pé é melhor ter cuidado para não cair. Ou seja, a onisciência de Deus, o fato de ele conhecer o nosso coração, não significa que ele vai nos impedir de cair, porque entra o poder de Deus para nos ajudar a não cairmos, mas entra também o nosso livre-arbítrio, mesmo que ele seja limitado, né, depois do pecado. Agora, Jó poderia sim ter caído. E se ele blasfemasse, com certeza teria tido uma derrota muito grande ali da parte de Deus no conflito entre o bem e o mal em relação às alegações de Satanás. Mas Deus fortaleceu Jó, Jó usou corretamente o seu livre-arbítrio que ele possuía e deste modo Jó não caiu. Precisamos olhar, amigo ouvinte, os bastidores do conflito entre o bem e o mal, não é? E Jó quer nos mostrar isso, quer nos mostrar que por trás de muitas tragédias da nossa vida encontra-se um conflito cósmico do qual nós fazemos parte. Temos é que decidir fazer parte do exército correto. Muito bem, se você está acompanhando, este é o programa Na Mira da Verdade, aqui pela Rádio Novo Tempo, e você pode nos ouvir em qualquer lugar do país. Eu queria mandar um abraço, queria até a participação do Veríssimo aí, mandando um abraço para a Rádio de Belém, 1080M, que está ligado com a gente, Veríssimo. Olha o pessoal de Afonso Cláudio também conferindo a audiência através do YouTube ao vivo. Muito legal, maravilha. Laércio Menezes e sua equipe. Grande abraço. Que bom, para Campinas também um abraço, a 830M, que está ligadinha com a gente aqui.
de Vitória 730 AM, 95,9 FM. E Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 630 AM. O pessoal que está conosco também acompanhando a nossa programação na 100,3 FM, Nova Venécia. E Curitiba, Paraná, 106,5 está conectado com a gente, participando do programa abraço também. a todo mundo. Abraçando o pessoal da região de Campinas, viu, meu caro amigo professor Leandro Quadros, sempre acompanhando a nossa programação. Que maravilha. Muito bem, daqui a pouquinho a gente manda mais abraço, mas obrigado pela sua audiência, obrigado por você fazer o programa Na Mira da Verdade acontecer. Afinal de contas, são as suas perguntas, são as suas dúvidas que fazem o programa acontecer. E o professor está aqui do meu lado e ele sempre está na mira. A próxima pergunta chegou pro WhatsApp, quem mandou foi o Marco Silva, ele é de Porto Alegre, um abraço a Porto Alegre que está acompanhando a gente. No livro de Hebreus, há um verso que diz que Jesus já entrou no Santo dos Santos. Sendo assim, como explicar a doutrina do juízo investigativo? Espero a resposta para esclarecimento da minha família. Olha aí, pessoal participando para todos estudarem. Mas a verdade, vamos contextualizar aqui o nosso ouvinte. Quando se fala em Santo dos Santos, na palavra de Deus, a gente aprende que essa questão do Santo dos Santos é uma simbologia do santuário celestial que Deus instituiu ali no Velho Testamento para que se fosse feito aqui na Terra. Para nós contextualizarmos aqui o nosso ouvinte. Quando se fala em Santo dos Santos, Santíssimo, o que é isso? Na verdade, eram compartimentos que esse santuário era dividido. Isso mesmo. Agora, professor, quando ela pergunta aqui, que no livro de Hebreus, o verso diz que Jesus já entrou no Santo dos Santos. Sendo assim, como explicar a doutrina do juízo investigativo? Porque nós acreditamos que Jesus entrou no Santíssimo a partir do momento do final das 2.300 tardes e manhãs, que nós, quando a gente faz um cálculo dessas datas, a gente chega a 1844. Só que em Hebreus já dizia que Jesus já entrou. Então aí que está o questionamento dela. Se Jesus já entrou lá em Hebreu, por que é dito que o juízo investigativo começou em 1844? Vamos analisar isso. Veja bem, o santuário na terra, ele tinha dois compartimentos, né? O chamado lugar santo e o santíssimo. No lugar santo, o sacerdote ministrava em favor do povo, como uma espécie de um mediador entre Deus e os homens, e ele representava Cristo, o único intercessor entre Deus e os homens. Este ministério no lugar santo era diário. Já no lugar santíssimo ocorria uma vez ao ano, no chamado dia da expiação, ou dia do juízo, ou dia do perdão, de acordo com Levítico 17. Era feita uma limpeza do santuário, porque todo ano um pouquinho do sangue do cordeirinho sacrificado no lugar do pecador era aspergido sobre a cortina do lugar, que separava o lugar santo do santíssimo. Então essa limpeza simbolizava a remoção dos pecados do povo registrados dentro do santuário. Era uma forma de Deus dizer o seguinte: filhos, eu quero tanto perdoar vocês que eu assumo a culpa de vocês na cruz e também no meu próprio santuário. Agora, o que acontece? Para que essa simbologia do livro de Levítico tenha algum fundamento, é óbvio que Cristo, como sumo sacerdote, segundo Hebreus 8, 1 e 2, ele precisa ter um ministério em dois compartimentos no santuário celestial. Né? Porque se Cristo entra diretamente no lugar santíssimo e fica lá, então qual é o significado da realidade do lugar santo do santuário terrestre? Não tem um significado lógico. Então, o que acontece? Nós cremos que Cristo efetuou a sua obra de intercessão até 1844. A partir dali, ele acumula uma segunda função. Além de intercessor, é juiz. Essa entrada dentro do lugar santíssimo é o cumprimento daquela simbologia da entrada do sumo sacerdote no lugar santíssimo no dia da expiação. Agora, como interpretar isso à luz de Hebreus 9:12, que fala que Cristo entrou no Santo dos Santos? Na verdade, a tradução de Hebreus 9:12 não é correta. Ela está correta na Almeida Revista e Corrigida. Por quê? Na Almeida Revista e Corrigida é dito o seguinte, que Cristo entrou uma vez por todas no santuário. Então, o propósito do autor de Hebreus, querido ouvinte, não é dizer em qual dos compartimentos do santuário Cristo foi por ocasião da ascensão.
O propósito de Hebreus é mostrar que nós temos um sumo sacerdote no céu. Agora, para você entender em que compartimento do céu Cristo entrou no santuário por ocasião da ascensão, aí você tem que estudar não apenas Hebreus, mas ir lá para Levítico, para que isso seja completo. E outra coisa, nós cremos que quando Cristo entrou no lugar santo, ele não ficou trancafiado, preso lá dentro, não é? Ele podia estar em qualquer lugar que ele estivesse. Agora, no lugar santíssimo, ele começa uma obra ao final da profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs, cujo cálculo, como o Tito bem falou, chega a 1844. Então, pegue Hebreus 9,12 na Almeida Revista e Corrigida, e este aparente problema interpretativo vai desaparecer. Muito bem, professor. Para você participar do nosso programa mandando a sua pergunta, o seu questionamento, você pode nos mandar através do seu WhatsApp. O nosso número é 12-98151-0081. É só você formular sua pergunta bem objetiva e mandar para a gente que ela vai estar na mira. Você também pode mandar através do nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. E pode também nos assistir através do YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Participe do programa mandando seus questionamentos. A próxima pergunta chegou também pelo Facebook. O Facebook da rádio é facebook.com/Rádio NT. A pergunta é a seguinte: a minha pergunta é a seguinte: quando Cristo ressuscitou, outros ressuscitaram com Cristo. Esses que ressuscitaram foram para o céu ou continuaram com os seus familiares aqui na terra? Veja só, na ressurreição de Cristo, professor, a Bíblia diz que muitos ressuscitaram com ele. Para onde foram essas pessoas? Será que estão no céu ou elas permaneceram aqui e morreram novamente? Ali em Mateus 27, 52 e 53, menciona realmente que um grupo de pessoas ressuscita com Cristo. E com qual propósito? Diz o próprio texto de Mateus 27, que eles apareceram a muitos em Jerusalém, ou seja, eram pessoas conhecidas que apareceram testemunhando da ressurreição de Cristo. Então foi algo espetacular, né? Para que ninguém duvidasse da ressurreição de Jesus, essas pessoas são ressuscitadas para dizer o seguinte: olha, se eu estou aqui vivo agora, é porque Cristo ressuscitou. E de acordo com Efésios 4, 8 e 9, realmente essas pessoas foram para o céu, diríamos assim, como troféus de Jesus, de sua vitória sobre a morte. Eu vou ler o texto que diz: quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Ou seja, Cristo morreu e quando ele subiu, ele levou consigo muitos prisioneiros, pessoas que estavam presas na morte. E essa ascensão de Cristo garantiu, também diz o texto, que ele desse dons espirituais às pessoas por meio do Espírito Santo. Então, realmente, querido ouvinte, essas pessoas se encontram no céu como troféus da vitória de Jesus sobre a morte. Muito bem, professor, muito bem. Próxima pergunta chegou também pelo WhatsApp. O WhatsApp realmente tem sido assim, tem bombado bastante Coisa aqui boa. na Rádio Novo Tempo. Nosso WhatsApp é 12-98151-0081 e a pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber o que Jesus fala sobre a traição entre marido e mulher. E quando há traição, devemos perdoar? A Alexandra de Florianópolis, Santa Catarina, pergunta, professor: quando há traição, podemos perdoar e viver bem com o cônjuge? É possível sim. Jesus aqui em Mateus capítulo 19, verso 9, eu vou ler aqui esse texto e vou fazer um breve comentário. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se torna se casar com outra mulher. Ou seja, Jesus possibilitou o divórcio quando há o adultério. Agora, Cristo possibilitou isso porque ele reconhece que para muitas pessoas conviver com o fato de terem sido traídas é muito difícil. Então o estrago psíquico para muitos é enorme, então Cristo prefere, ou melhor, ele dá à pessoa a oportunidade de ter um novo relacionamento. Porém, se a pessoa consegue perdoar, obviamente que Cristo vai ficar muito feliz com isso também, não é? O que eu recomendo ao nosso ouvinte é o seguinte: se você foi traído pela esposa ou pelo marido, vale a pena perdoar se
essa pessoa manifestar um arrependimento sincero e estar disposta a fazer psicoterapia pelo menos 1 ano. Por quê? Estudiosos dizem que a pessoa que comete algum tipo de abuso, seja por meio do adultério, abuso físico, dito ou verbal, que é acostumada com isso, se a pessoa não fizer um tratamento de pelo menos 1 ano, ela volta a fazer de novo. Isso já é um estudo científico. Já é estudo científico comprovado. Então, se o teu cônjuge se arrependeu e quer fazer uma terapia, vale a pena investir sim na relação. Infelizmente, qualquer um de nós pode cometer este erro. Agora, permanecer no erro aí é outra história, né? Então, pedir perdão, fazer terapia, é possível sim reatar a relação. Muito bem, queremos agradecer a você que está ligado aqui no programa Na Mira da Verdade, dentro do Bom Dia Novo Tempo, mais um presente especial da nova programação da Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança. Continue participando. WhatsApp 12 981510081, youtube.com/rádio Novo Tempo Rádio, e você vai ver os meninos aqui, o Tito e o Leandro, e conferir a nossa programação. Não se assustem com a feiura do Tito pelo YouTube, mas ele é bonzinho, tá no processo de transformação. Atenha-se a elegância dos meninos, né? Está compensando. Ele fala isso, mas ninguém sabe que ele tá aqui maquiado aparecendo na rádio. Que heresia, isso é uma heresia. A gente volta daqui a pouquinho com você no Na Mira da Verdade. Voltamos já. Na Mira da Verdade. Rádio Novo Tempo. Novo Tempo. Vem, meu amor. Dá mais um passinho pra mamãe ver. Vem. Isso, muito bem. Aprender a andar só é natural na primeira vez. Muitos acidentes deixam graves sequelas. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender tudo, até andar. Seja você a mudança no trânsito. Denatran, Ministério das Cidades e Governo Federal. Novo Tempo. Você quer paz, amor e felicidade para você e sua família? Então visite uma igreja adventista do 7º dia. Mensagens de esperança em um ambiente repleto de amigos. As reuniões acontecem em 3 dias. No sábado, às 9 da manhã, quarta-feira e domingo, às 7:30 da noite. Igreja Adventista do 7º dia. Um lugar de esperança. No seu carro. No seu trabalho. Na sua casa. Em qualquer lugar. Verdades que devem ser vividas. Verdade. Novo Tempo, sua melhor companhia. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus. O melhor do louvor cristão toca aqui. Rio de glória, águas tranquilas, trazem a cura. Novo Tempo, não dá pra comparar. Senhor, em ti esperarei, em tuas promessas. Novo Tempo, todo dia tocando as melhores. Há mais de 20 anos, sua voz nos inspira a adorar. Meu desejo é te adorar. Músicas que nos levam para mais perto de Deus. Fernando Iglesias, CD Pedaços. Adquira pelo 0300 789 1111 ou novotempo.com/gravadora. Mais um lançamento da sua gravadora Novo Tempo. Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as profecias bíblicas de maneira simples e dinâmica. É realmente um grande privilégio para mim poder falar de Deus para você. Estude com o pastor Luiz Gonçalves a palavra de Deus e tire suas dúvidas sobre os enigmas do livro sagrado. Arena do Futuro, um programa que fará você chegar mais perto de Deus. Todos os domingos, às 7 da noite, aqui na Rádio Novo Tempo. Bom dia. Bom dia, bom ter a sua companhia. Um prazer ter você ligado na nossa programação. E você já sabe, aqui todas as suas perguntas, tudo que dúvidas, a Bíblia
de contas, estamos conferindo o programa Na Mira da Verdade. Tito Rocha. Muito bem, você pode nos acompanhar através nos ouvir através da Rádio Novo Tempo e mandar as suas perguntas por vários lugares aí. Eu tô com tanto papel aqui na mesa que já tá caindo tudo. Mas vamos lá. Você participa pelo WhatsApp pelo número 12981510081. Pelo YouTube. Repita. Pelo WhatsApp 12981510081. Pelo youtube.com/Novo Tempo Rádio e também pelo blog da Novo Tempo Rádio, que é o seguinte, novotempo.com/rádio. Participe do programa. E para mandar pergunta pra gente, é só usar um desses nossos mecanismos aí para poder chegar a pergunta até a gente aqui. Eu queria mandar um abraço para você, ouvinte de Maringá, 104,9 FM, que está nos ouvindo aí pela Rádio Novo Tempo. Também Governador Valadares, Minas Gerais, 680 AM. E Salvador, Bahia, 920 AM, todos estão ligadinhos aqui na Novo Tempo. Tito, meu querido, pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pessoal de Naviraí tá com a gente também, o Douglas Zampiva e também o Ronildo Lima, cumprimenta a gente por aqui. O Samuel Felipe também está ligado com a gente e o Vanilson Santos, eles acabei de chegar, manda um alô pra mim, turma linda da Novo Tempo, está o Rio Grande do Norte, viu? Pois é. Pra quem? Acho que foi pra mim, hein? Eu estou de costas aqui. Mas olha só, vamos chegar de falar, vocês vão mandar pergunta, porque o ouvinte quer ouvir a pergunta, meu amigo. E as perguntas não param, acabou de chegar mais uma aqui pro WhatsApp. A pergunta é a seguinte: quem instituiu a morte como salário do pecado? Foi Deus ou é um fenômeno natural? E outra, a morte existe além da terra? Nós sabemos, a Bíblia nos diz que existem outros mundos que não caíram em pecado. Será que a morte existe também nesses lugares? A morte é um fenômeno natural ou realmente foi instituída por Deus, professor? Veja, indiretamente ela foi instituída por Deus. Por que não diretamente? Não diretamente porque foi a escolha do ser humano afastar-se da fonte de vida que é Deus. Então, indiretamente, não é? Deus estabeleceu a morte em que sentido? Quando a pessoa se afasta da fonte de vida, ela não tem como ter vida. Então, aqui em Gênesis 2, 16 e 17, Deus disse o seguinte: e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Então Deus mostra que o resultado do pecado era o quê? Afastar-se de Deus, de acordo também com Isaías 59:2, e como consequência vem o quê? A morte. Agora, não existe a morte em outros mundos, por quê? Quando você lê Apocalipse 12, verso 12, você percebe que ao Satanás ser expulso definitivamente do céu, é dito no texto que os moradores de lá poderiam se alegrar. Por quê? Além de ele não tentá-los a fazer o mal, eles não caíram no mal. Eles não caíram no pecado. Então, a morte é um intruso apenas no nosso planeta. Apocalipse 12:12 diz: portanto, ó céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Então, a morte é um intruso que existe apenas no nosso planeta. Muito bem, professor. A próxima pergunta também por WhatsApp. Quem mandou, deixa eu ver aqui se tem o nome. Essa pergunta que você acabou de responder, quem mandou foi o Diego Veneziani, lá de Blumenau. Diego. Blumenau, Santa Catarina. A próxima pergunta, Vinícius Bonelá, de Teixeira de Freitas, Bahia, que também está ligadinho com a gente. Essa questão do boato do chip, né, professor? Essa é uma pergunta que tem batido em todo lugar, rapaz. Na internet isso bomba. A pergunta dele é a seguinte: há boatos da implantação do chip e muitos dizem que é o sinal da... Mas na Bíblia diz que o sinal seria na testa e na mão direita. Há alguma relação com esse tal chip, professor Leandro Quadros? Nós já respondemos lá na Mira da Verdade da TV, mas vamos colocar aqui na rádio. Que história é essa de chip relacionado com o 666, o número da besta, professor? Pois olha, amigo Tito, infelizmente Satanás tem se utilizado de certas questões periféricas para atrapalhar as pessoas de compreenderem a mensagem central do Apocalipse 13.
Qual é a mensagem central de Apocalipse 13? Né? Quando lemos o texto, aprendemos que a questão envolve adoração. Por exemplo, aqui os versos 16 diz o seguinte, ó. Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome da besta ou o número do seu nome. Quando a Bíblia fala que é na marca ou na testa, isso simboliza, especialmente na testa, uma aceitação racional por parte do pecador da adoração ao poder representado pela besta. E a mão na Bíblia é um símbolo do trabalho, não é? Então a pessoa que aceita racionalmente o sinal da besta, ela vai ter que trabalhar no verdadeiro dia do Senhor obrigatoriamente, que é o sábado, e não trabalhar no domingo. Então nós cremos que a marca da besta tem a ver com a adoração ao Deus Criador no seu verdadeiro dia da semana. Ou contra isso, né? A marca da besta é quem contra. não adora o Senhor. Exatamente. Então isso é algo que está no futuro. E essa interpretação do chip, meu amigo, é só para desviar você daquilo que é o mais importante. Estude Apocalipse 13 e 14 e veja que o desfecho do conflito entre o bem e o mal se dá numa palavra: adoração. Você acha, meu amigo ouvinte, que o desfecho final do conflito entre o bem e o mal vai envolver um chip? Por favor, não é? É pensar muito pequeno em relação à teologia bíblica, às questões que estão envolvidas no conflito entre o bem e o mal. Sempre, ao longo da história, a questão foi adorar a Deus ou não? Sempre. Você lembra-te de Daniel? Sim. Em Daniel capítulo 3, que é um capítulo que deve ser relacionado com Apocalipse 13, os 3 amigos de Daniel se encontraram numa posição que ou eles adoravam a Deus ou se ajoelhavam diante da estátua. E eles preferiram adorar a Deus. Então, o que envolve o conflito entre o bem e o mal é muito mais do que um chipzinho. É adoração ou não ao Deus verdadeiro. Então pode ter certeza, se você perder o seu tempo, meu amigo e minha amiga, com essas teorias furadas, com essa conversa para boi dormir, Satanás vai ter êxito em desviar você do foco para aquilo que não é importante. Você sabe que no passado outro símbolo desse era dito que era o número também da besta, o código de barras. O código de barras. Quando foi lançado o código de barras, todo mundo pensava que aquela questão daqueles númerozinhos ali estava relacionado com a marca da besta, que nós seríamos marcados por causa daquilo. Então, tempo em tempo acontece muito também no uma cartão coisa. de crédito, né? Que Também, seria sim, usado no passado. né? Então, você sabe, amigos, as pessoas não analisam uma coisa. Ó. Como é que nós temos que entender o 666? Veja, ali no Apocalipse 3, 16 fala número de homem. Veja, em que dia da semana o homem foi criado? No sexto dia. O 7 na Bíblia é um símbolo da perfeição, porque Deus criou o 7º dia e o abençoou. Okay. O número 6 é um símbolo da humana. Então, quando fala que o número da besta 666, quer dizer que é o engano humano na sua força máxima em querer se opor a Deus e a adoração ao verdadeiro Deus. Então, não podemos procurar significado em nomes, em cálculos, em coisas místicas no número 666. Basta irmos à Bíblia e ela vai nos explicar. Professor, se por exemplo, se solicitar dar a César o que é de César, né? Então, se for uma questão legal, não afetando a adoração a Deus, adoração a Deus, e não contradizendo a Bíblia, alguém sugerir um chip que não for também causar nenhuma enfermidade. Muito boa tua observação. Sendo legal. Se o governo decidir implantar um chipzinho, alguma coisa, né, para identificação, para documentação ou qualquer coisa que não afete a saúde, que não afete a adoração a Deus, não tem problema. Você fez muito boa essa observação. Na verdade, dizem isso por quê? Porque na internet está rolando aí um vídeo que a nossa presidente, Dilma Rousseff, falou alguma coisa da aprovação do chip, mas acontece que esse vídeo foi manipulado. O que ela está apresentando ali é um cartão único, uma identidade única, que tem um chip como um cartão de crédito. Não um chip para implementar na pele ainda.
Tá certo que existem esses estudos nos Estados Unidos de uma maneira de você ter um chip desse, ele é tão minúsculo que pode ser introduzido na pele humana sem trazer nenhum problema. Mas não é essa a questão. Então, você falou muito bem, a gente não tem que se ater a esse simbolismo ou essas práticas econômicas que vai afetar a nossa adoração. Nós temos que estar ligados a Jesus, não é, Tito? Aí, quando vira o problema da marca da besta ou a falsa adoração num dia falso de guarda, aí nós vamos estar com Cristo. Então, isso é o que importa, né? Muito bem. Próxima pergunta vai chegar agora e o professor é que está na mira da verdade. Quem mandou foi o Juan Carlos de São Paulo. Ele está nos ouvindo aí através da internet ou está nos ouvindo através do aplicativo que você pode baixar na Apple Store. É só você procurar lá Rádio NT e você vai achar o aplicativo para você ter aí no seu smartphone ou também no Google+, no Google Play, onde você vai encontrar também o nosso aplicativo Rádio NT, tá bom? Participe do programa e onde quer que você esteja, mande a sua pergunta pra gente. O Juan Carlos diz o seguinte: bom dia, tenho uma dúvida que é a seguinte: eu aprendi na igreja por muito tempo que a igreja é a noiva do Cordeiro. Mas ao ler a Bíblia em Apocalipse 21:2, fala que a noiva é a cidade santa. Afinal, quem é a noiva do Cordeiro? A igreja ou a cidade santa? Na verdade, ambos, pelo seguinte: a igreja é a noiva do Cordeiro e a cidade santa também. Quando existir a reunião entre Cristo e o seu povo, ocorrerá o quê? Uma união entre o povo de Deus aqui da terra e os filhos de Deus que moram no céu e os anjos. Aí seremos todos uma família universal, não é? Então, o casamento de Cristo com sua igreja, o casamento definitivo, ocorrerá quando Cristo voltar e buscar a sua igreja de forma visível, não de forma secreta, amigo ouvinte, como muitos têm ensinado, né? Mas tanto a igreja quanto a Nova Jerusalém são a noiva do Cordeiro, porque uma coisa é a extensão da outra. O povo de Deus é uma extensão do outro, seja aqui na terra ou seja no céu. Ok, professor. Muito bem. Próxima pergunta. Giovana de Carapicuíba, São Paulo. Ela diz o seguinte: amo Na Mira e a Rádio Novo Tempo. Quero saber a verdade sobre os nefilins. A Bíblia diz de gigantes que o povo de Israel lutou com muitos para entrar na terra de Canaã. Por serem seres anormais, eles foram ou não foram frutos de relações entre anjos e humanos? Você sabe que existe esse mito de que os nefilins eram na parte ali de Gênesis onde fala que os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens, ao contrário, os filhos dos homens se envolveram com os filhos de Deus, que houve uma relação entre ser humano e anjos e que foi criada essa raça de nefilins. É isso mesmo, professor? Sabe, amigo, é impressionante. Tem teólogos que acreditam, né, que os gigantes, que no hebraico é nefilins, eles acreditam que os gigantes são mais híbridos, não é? Que anjos, numa condição caída, se envolveram sexualmente com mulheres e geraram esses gigantes. Só que isso é uma lenda, é uma distorção das escrituras. Por quê? Na verdade, querido ouvinte, o ser humano criado nos princípios, por exemplo, Adão e Eva e os descendentes deles, todos eram gigantes. A estrutura nossa atual, que é corrompida pelo pecado, nós é quem somos anormais. O que Gênesis 6:4 menciona é que parte da população do mundo na época não tinha ainda entrado no estado de corrupção como todos estão hoje. Então a existência de gigantes era uma coisa normal, né? Porque as pessoas eram assim antes da corrupção do pecado. Agora, que isso não foi resultado da união sexual entre anjos e seres humanos, isso fica muito claro em Mateus 22:30, porque nesse texto Cristo afirma que os anjos são seres assexuados. Então eu vou ler o texto. Mateus 22:30. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Ou seja, como os anjos não têm sexualidade, então é óbvio que eles não poderiam manter relações sexuais com seres humanos. Os filhos de Deus, mencionados no texto, são os descendentes de Sete.
Ok. o justo. Sim. E as filhas dos homens são as descendentes ímpias de Caim. Que se afastaram De Deus. né? Então foi esse jugo desigual, Tito, essa união entre filhos de Deus com pessoas ímpias é que proporcionou a corrupção do planeta, de acordo com o capítulo 6. Com relação aos nefilins, os homens, a gente percebe na Bíblia que os homens tinham, quando Deus criou Adão e Eva, a estatura era diferente. Era diferente. No seu gene tem essa questão de ter, como até hoje tem pessoas que são bem grandes, maiores do que outras, né? Não é que era uma normalidade, um ser híbrido, né? Nada disso. Ok, muito bem. Próxima pergunta, também por WhatsApp, para você participar mandando sua pergunta, você pode mandar por WhatsApp, o número é 12 981 51 081. Participe mandando o seu questionamento, formule a sua pergunta bem objetiva e vamos colocar o professor na mira da verdade, porque ele tem a obrigação de responder apenas baseado na palavra de Deus. Não é a opinião da Rádio Novo Tempo, não é a opinião da Igreja Adventista, nem de Leandro Quadros, mas sim o que a Bíblia nos ensina. A próxima pergunta, essa veio de longe, hein, professor? Veio de Portugal. Quem mandou foi o Gildo. E ele diz o seguinte: tenho uma prima chegada e eu gosto dela. Será que é errado eu viver com ela ou eu me envolver com ela? A questão do casamento entre primos, professor, há alguma condenação bíblica para isso? Muito boa essa pergunta. Veja bem, não há uma condenação bíblica, porém há um risco. E eu vou dar uma dica para você, ó. Quando você lê Levítico, capítulo 20, ali fala de relações sexuais ilícitas, inclusive entre tipos de relações entre parentes que não deve existir. E nessas relações sexuais proibidas, né, você pode ler, na verdade, Levítico, não só Levítico 20, mas Levítico capítulo 18. Ali você não vê a menção de primos. Então, biblicamente, você não encontra uma proibição. Agora, existe um risco. Estudos mostram que primos de primeiro grau, o risco de os filhos nascerem com algum defeito, o risco é de 3 a 7 vezes mais do que pessoas que não se casam com primos de primeiro grau. Então, existem primos de primeiro grau que se casam, têm filhos, tudo normalzinho, e outros não. Então, o que acontece? Você e essa sua prima se amam, é fazer um exame de sangue para ver a compatibilidade ou incompatibilidade sanguínea, né? Se for compatível, não há nada na Bíblia que proíba. Agora, vocês devem realmente também consultar a família sobre isso, não é? Agora, se tem um problema de incompatibilidade sanguínea pela questão do parentesco, aí realmente tem que evitar, porque não pode se trazer ao mundo crianças deformadas e que vão sofrer futuramente, né? Muito bem. Muito bem, agora são 10 horas e 52 minutos, 8 faltando para as 11. Você vai sempre conferir neste espaço das 10 da manhã, todas as terças-feiras, na Mira da Verdade. Aproveite e convide todo mundo para participar. Manda aí um WhatsApp pro pessoal. Olha, Na Mira está na rádio, é exclusivo. Rádio Novo Tempo e YouTube também. Canal do YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Tito e Leandro estão aí à sua frente, viu? Você vai poder conferir como eles se comportam aqui no estúdio na hora de perguntar e responder, na hora de chegar com as suas perguntas. Participe conosco também através do WhatsApp 12981510081. Mande seu áudio também. Pessoal, nossa produção está em movimento para que a sua pergunta chegue e venha estar na mira da verdade, Tito Rocha. O professor Leandro quase fica tentando ver aqui. Consegue ver as perguntas, mas eu não deixo não, viu? Se você quiser, se você quiser ver aí no YouTube, pode ver que ele é doido pra ver as perguntas. Tô fora aqui do computador dele. Muito bem, a próxima pergunta chegou sim pelo nosso blog. Quem mandou foi a Mônica de Salvador. Para você mandar a sua pergunta pelo blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Acesse o nosso blog e formule a sua pergunta. Vai ver ali que do lado direito está escrito que o programa está no ar e a sua pergunta chega aqui para mim. A Mônica pergunta o seguinte: gostaria de saber por que não é permitido o uso de joias, bijuterias, esmalte e maquiagem. Isso, porventura, é critério de salvação? Professor Leandro Quadros? Pergunta capciosa, como você diz. Está na mira, meu amigo. Isso daí é ponto de salvação, por acaso? Veja bem, primeiramente, nós temos que ter em mente uma coisa. Eu vou ler aqui um texto, mas eu quero fazer uma observação antes. Usar ou não joia não identifica o que uma pessoa é realmente na sua essência. Eu vou dar um exemplo. Tem muita moça e senhora, diríamos assim,
danadinha que isso, não meu usa Deus. nada, né? E tem muita moça e senhora bem decente que usa joias, né? Então isso não é um critério para identificar o caráter da pessoa. Mas a questão não é só joia, pode ser uma roupa também. Também, a roupa, tudo mais, não é? Agora, dando esse esclarecimento, agora eu vou ler 1 Pedro 3, 3 e 4 para explicar o estilo de vida que Deus propõe para as suas filhas. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus, porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham sua esperança nele. Então veja o princípio bíblico. Deus quer que quando uma filha dele vai conhecendo o cristianismo, vá se adequando ao estilo de vida que ele propõe. E o estilo de vida que ele propõe é o quê? Filha, valorize mais a sua beleza interna do que a externa. É importante sim cuidar do seu cabelo, da sua roupa, do seu corpo. Claro que é importante. Agora, não use coisas que vão chamar mais a atenção para o corpo do que para a sua alma. Esse é o princípio de modéstia cristã. A gente pode considerar que boa parte desses artifícios usados seria por causa de vaidade, por exemplo? Pode, em certos casos sim. E a vaidade é uma coisa condenável. Condenável na Bíblia. Algumas pessoas usam título por vaidade, outras a autoestima é muito baixa. Então eu já conversei com mulheres que quando elas resolveram o seu problema de baixa autoestima, de usar joia desapareceu, porque era uma coisa mais interna. Então o que Deus quer? Cuide do seu interior e busque a beleza naquilo que chame mais atenção para a alma do que para o corpo apenas, né? Só que isso aqui, né, amigo Tito, como nós falamos no Na Mira da TV, é uma coisa dentro do tempo de cada um. Exatamente. Não é? Então, busque a Jesus, minha irmã. E não é um ponto joia. de salvação. Não é um ponto de salvação, não é? Busque a Jesus com joia ou sem joia, e ele com seu amor, com seu carinho, vai ensinar você a viver dentro do estilo de vida que ele propõe. Muito bem, professor, o nosso tempo não para de correr aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar mais uma pergunta aqui que chegou por WhatsApp, e é a seguinte: quem mandou essa pergunta foi a Luciane, da cidade de Ivoti, Rio Grande do Sul. Gostaria de saber, pois tenho dúvidas sobre a cremação. Na volta de Cristo, quem foi cremado vai ressuscitar para ficar frente a Jesus para julgamento? Essa questão da cremação, tem muitas pessoas que têm dúvida quanto a isso, professor. Uma pessoa que foi cremada, ou seja, o seu corpo foi totalmente desfeito, ela vai ressuscitar? Como é que é isso? Muito boa pergunta. Antes eu quero mandar um abraço para alguns amigos especiais de Ivoti, viu? O Neno, a Mônica e o Levi. Uma família que eu e minha família amamos muito. E se alguém de Ivoti ouvir essa mensagem, manda esse recado para eles. E se os conhecer, não é? Que Deus abençoe muito a vocês, meus amigos. Veja bem, minha querida amiga ou amigo que fez essa pergunta. Biblicamente não há nenhum problema com a cremação, por quê? Veja bem, será que hoje existe algum vestígio de Adão e Eva? E de muitas pessoas que já morreram? Não. Há pessoas que morreram afogadas, há pessoas que morreram queimadas. Para Deus ressuscitar uma pessoa independe. Então eu vou ler só um texto bíblico para finalizarmos essa resposta, para você ver que a cremação na Bíblia não é visto como algo errado. 1 Samuel 31, 12 e 13. Os seus moradores mais corajosos saíram e marcharam a noite inteira até chegarem a Bet-Sã. Tiraram da muralha os corpos de Saul e de seus 3 filhos, levaram de volta para Jabes e ali os queimaram, ou seja, cremaram, não é? Ok, é isso. Então pegaram os ossos e sepultaram na cidade debaixo de uma árvore de tâmaras e jejuaram 7 dias. Então, nada na Bíblia proíbe a cremação. Muito bem, com essa nós vamos chegar ao fim do nosso programa Na Mira da Verdade, mas antes eu queria aproveitar e dizer para você mais uma vez que você pode pedir um curso bíblico gratuito, Verdades para o Tempo do Fim, uma revista com 16 temas em formato de um estudo bíblico que você vai poder ver e estudar em qualquer lugar. Basta acessar o nosso blog novotempo.com/rádio. Você vai receber essa revista gratuitamente aí na sua casa. Veríssimo? Também está a postos, Tito, para atender o telefone, operadora 12 2127 3121. A nossa escola bíblica tem uma equipe maravilhosa pronta para atender o nosso ouvinte. Operadora 12 2127 3121. Professor Leandro Quadros, chegamos
ao final de mais um programa Na Mira da Verdade. Isso aí, aqui meu pela amigo. Rádio Novo Tempo. Satisfação, meu amigo. Deus te abençoe. Veríssimo, obrigado, amigo ouvinte. E nunca se esqueça que aqui na Rádio Novo Tempo, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Um abraço e até a semana. Tchau. Você continue ligado na nossa programação. Bom Dia Novo Tempo segue depois do intervalo. A Novo Tempo está no ar, trazendo um novo tempo. Novo tempo, um novo tempo